Aldhan, um lobo sombrio e das trevas que comprometeu a vida no planeta Terra após separar as deusas do Sol e da Lua. Um canídeo ambicioso por poder e muito sábio, perdendo apenas para o seu maior inimigo, Zion, o deus lince no qual o baniu para as profundezas do Averno. Como ele retornou, ninguém faz ideia. Apenas sabemos que ele vaga em busca das deusas para roubar os seus poderes. Oi, meu nome é Night e finalmente vamos falar um pouco sobre este personagem tão querido, entre algumas aspas, que é o Aldhan, o nosso vilão do projeto principal, o Norte de Notos, ou o antigo Meu Reino dos Sonhos. Eu não vou enrolar muito porque eu ainda tenho uns PMVs pra fazer, então já vamos logo pro vídeo. Este personagem pode ser descrito como sádico e cruel, tendo sua pelagem completamente negra e olhos brilhando como duas esferas brancas, no qual podem cegar alguém se for encarado demais, ou no caso, se o Aldhan quiser. Diferente do que alguns pensam, Aldhan foi um mortal que, por ironia do destino, se encontrou com a deusa da Aurora, e ali eles acabaram formando um grande laço de amizade, se encontrando todos os dias, às escondidas, é claro. Retomando um pouco, Aldhan desde filhote foi um jovem muito ambicioso pela liderança de sua matilha, que em sua época era a Alcateia da Terra. E já desde cedo ele pensava em dominar as Alcateias, principalmente a Alcateia Dourada, já que eles tinham o maior número de presas e água disponível, além do vasto território que cobria grande parte do vale mais belo entre as matilhas. Porém, seu plano foi para algo muito maior, a partir do momento em que ele acabou conhecendo a Aurora. Segundo a Aurora, a vida de Deus era entediante, e às vezes ela vinha visitar os mortais, estando disfarçada ou não. E diferente do que muitos pensavam, nem a Aurora e nem a Aldhan se apaixonaram. Era uma amizade quase que genuína entre ambos, se não fosse pela ambição de Aldhan em se tornar o novo deus do mundo. Ao contrário de sua irmã Aylin, a Aurora nunca havia escolhido nenhum guardião entre os mortais, porque ela pensava que eles eram inúteis demais para se tornarem um cargo tão alto. E Aylin era uma idiota por escolher e acaba concedendo a eles tamanha responsabilidade e poder. A primeira escolha de Aylin foram dois irmãos, um para recolher as almas após sua morte e o outro para comandar as almas condenadas ao Averno. Houveram também outras escolhas, mas isso não vem ao caso agora. Mas agora, com Aldhan ao seu lado, se tornando o que ela achava ser seu amigo, a Aurora finalmente tem sua decisão e decide coroá-lo como um guardião. A decisão logo chegou aos ouvidos de Zion, que perguntou a ela o que ele fez de tão importante em vida. E na realidade, Aldhan não havia feito nada. Ao explicar isso, Zion explicou que o lobo, ou lince, deveria ter feito sacrifícios para se tornar alguém melhor e ter salvado seus companheiros em momentos de dificuldade. Mas a Aurora definitivamente não quis ouvi-lo, e rebateu que Aldhan seria um perfeito guardião, assim como os escolhidos por sua irmã. Por ser o primeiro escolhido de Aurora, ele foi finalmente aceito pelo deus da Terra, que confiou no jovem lobo da Alcateia da Terra. Mas com o tempo ficou visível que Aldhan não queria ajudar os mortais e sim controlá-los por completo. A discórdia entre os deuses não tardou a acontecer, e em seguida a queda de Aldhan para o Averno. E após ele escapar de lá, foi descoberto algo muito intrigante. A Aurora havia lhe entregado metade de seus poderes, e agora ele caminhava com sua pelagem negra e cauda em chamas, matando aqueles que ele considerava fraco ou inútil, enquanto busca ainda por Aylin para matá-la e roubar todo o seu poder. Algo interessante de se citar é que Aldhan pode ser invocado através de rituais, e após sua invocação, ele lhe concederá o seu desejo. Porém, você trabalhará para ele pelo resto de sua vida e após a sua morte. Uma vez invocado, você não poderá se desvincular dele. Ele sempre te seguirá, e você está condenado a viver com ele pelo resto de sua eternidade. Os deuses em si não têm uma forma exatamente definida. Eles se transformam em o que bem entenderem. E Aldhan, por ter acumulado muito poder, já não é mais apenas um lobo. Sua principal transformação perfeita é em especial uma lebre, que te observa enquanto você faz caminhadas matinais. Tome um pouco de cuidado. Mas, por não ser completamente um deus, suas transformações contêm falhas. Há momentos de sua transformação onde sua cabeça e tronco são de um lobo, chifres e cascos de um bode, e a mão completamente humanoide. Se ele estiver nesse modo, corra, pois ele não vai ligar em relação à forma que ele está naquele momento. Ele apenas vai te perseguir o mais rápido possível, até te alcançar e levar consigo a sua alma. Tome cuidado,
pois a lebre que você caça pode não ser apenas uma lebre comum. Bom, isso foi apenas um grande resumo desse personagem, até porque eu não posso estar dando muitos spoilers, porém acho que já deu pra vocês captarem um pouco sobre como ele é e um pouquinho até da vida dele. Eu vou estar aproveitando também para responder as perguntas, né, que vocês fizeram, então sem muita enrolação, vamos logo para essas perguntas. A primeira pergunta foi da caçadora e ela perguntou se o Alderaan apoia o abuso sexual, ou se ele é totalmente contra. Bom, eu diria que ele é um tanto indiferente quanto a esse assunto. Pra ele, é um assunto que meio que não fede nem cheira. O Alderaan nunca foi praticante desse tipo de coisa, porém, não significa que no grupo dele não haja lobos que cometam esse tipo de atrocidade. Então, vamos dizer que ele é um apoiador. Por mais que ele não cometa, ele contém lobos no seu grupo que já tenham cometido isso. Então, não é um personagem, tipo, um vilão muito bacana, né? Ele já é um personagem bem pesado, diga-se de passagem. A segunda pergunta é como ele se daria em um relacionamento com um macho. E eu vou responder essa pergunta como se fosse pra macho e pra fêmea. Ele seria muito controlador e, nossa, com certeza não daria certo ele acho que em nenhum relacionamento. Na primeira vez que seu parceiro discordasse com ele teria uma crise de raiva e acabaria com certeza meio que assassinando o seu parceiro por isso. Porque ele tem que estar no pedestal e ele não pode ser contrariado. A terceira pergunta é se ele já gostou de alguém romanticamente. E não, isso nunca aconteceu e na verdade nem vai acontecer. Então, não, Alderaan nunca gostou de alguém romanticamente. E a última pergunta dela é se o Alderaan tem medo de alguma coisa em específico, objeto ou algo do tipo. E não, Alderaan já não sente meio que mais medo de nada. Ele é o medo em si, ele é o terror. Então, ele acredita que não tem nada acima dele. Partindo para a pergunta para o acolhedor de tempestade, a primeira é o que ele acha sobre o preconceito, homofobia e afins. Então, como dito anteriormente, na primeira pergunta até da caçadora, ele é indiferente quanto a isso. Então, pra ele, meio que tanto faz. Pra ele, dane-se se você faz ou não. A segunda pergunta é se ele já sofreu preconceito. E, tecnicamente, não. Pelo menos não quando ele estava vivo, né? Quando ele era um mortal. Ele sempre foi muito bem cuidado pela mãe, pelo pai, todos da sua matilha. E, infelizmente, ele é apenas um lobo ruim. A terceira pergunta é se o objetivo dele é virar um deus e dominar o mundo, e sim, é claro. Isso já é dito desde Meu Reino dos Sonhos, no qual ele deseja, acumular todo o poder pra si e dominar todos os lobos, todos os animais, em forma geral. E eu corro o risco de dizer que até mesmo os humanos ele deseja comandar. A quarta pergunta é se os capangas dele obedecem ele por medo ou se ele prometeu algo a eles. Isso depende muito de qual lobo começou a seguir ele. Alguns foram por medo e outras foi por conta de promessas, assim como vocês viram com o Shadow, no episódio 9 ou 10, agora eu não me lembro. Porém, acaba indo de lobo pra lobo do que ele prometeu ou que tipo de opressão ele fez. A quinta pergunta é se Alderaan tem algum problema mental. Essa eu vou estar pulando porque eu ainda tô desenvolvendo essa questão da mentalidade do personagem e coisas psicóticas. Eu responder agora pode ser que acabe mudando no final. A Júlia perguntou se o fogo vai ajudar novamente a deusa do sol. E meio que ele não ajudou, né? Ele mais tirou dela do que ajudou. Porém, se a pergunta seria se eles vão se reencontrar, tecnicamente sim. Isso acontece, porém é muito lá na frente. E logo vocês vão entender o porquê do reencontro entre eles. E a segunda pergunta, por que Fogo quer matar tanto a Mística? E é por conta pra tomar os seus poderes. Além dele não gostar muito dela como loba em si. Partindo agora para as perguntas do YouTube. Na verdade eu separei um único comentário porque as demais foram poucas e a maioria seguiu tudo nesse mesmo rumo das que eu já acabei respondendo. Então eu vou estar respondendo apenas a pergunta da Rô. A primeira delas é: ele matou ou tentou matar toda a Alcatéia Escuridão? E sim, o Alderaan caçou lobo por lobo da Alcatéia Escuridão para poder aniquilar de vez. E a segunda é se ele vai tentar matar a Eileen ou a Aurora em algum ponto para tentar se tornar mais forte. Sim, ele está em busca delas, né? Na verdade, principalmente da Eileen, por não gostar dela. Então, sim, ele tá caçando elas há muito tempo para tomar o poder delas. A terceira pergunta é se ele matou o Zion ou exilou.
por conta que ele não aparece na série. E na verdade não, o Zion ele ainda tá vivo, o Alderaan não conseguiria matar ele, nem exilá-lo, porém ele acaba não aparecendo na série, assim como nem a deusa Aurora e nem a Eileen, mas vocês vão ver ele sim, em algum momento. A quarta pergunta é se ele está envolvido na loucura de Magnus, e essa eu vou deixar no ar pra vocês. Porém, já tem algumas coisas, né, que já foram ditas, mas vocês vão ter que se virar pra poder entender sobre isso. A quinta pergunta é se ele vai manipular algum lobo das alcateias para acabar com Fergus. E, bom, na realidade, não exatamente. Eu acho que é só isso que eu posso dizer por enquanto. A sexta pergunta é se Nimbus está envolvido com ele, e não, Nimbus não tem nada a ver com Alderaan, e Alderaan não mexe com ele em nenhum momento. A sétima pergunta é se ele vai conseguir eliminar alguém do grupo principal, e sim, isso acontece. Um pequeno spoiler é que logo na primeira batalha entre eles, um dos membros do grupinho principal acaba morrendo. A oitava pergunta é, já que a Alcateia Escuridão presenciou a batalha entre as deusas, e ele estava lá, como vai ser a relação dele entre o Kieran? Bom, ele acha o Kieran tanto intrigante, principalmente pelo fato dele ter sobrevivido ao massacre que ele fez. E ele quer meio que entender como o Kieran continuou vivo, como ele se sente estando frente a frente com o principal assassino, né? Que fez massacre na alcateia dele. Então ele vai meio que querer brincar com o Kieran antes de tentar realmente fazer alguma coisa com ele. A nona pergunta é porque ele se parece com coisa ruim. Bom, eu acho que isso reflete um pouco a questão de eu de fato me inspirar um pouco na realidade, entre algumas aspas, que é a Bíblia, a questão do inferno, céu e muitas outras coisas que envolvam religiões já existentes. Porém, nenhuma religião vai ser de fato aplicada dentro da série. Elas poderão ser parecidas, porém não seguirão o mesmo rumo. A décima pergunta é se ele vai morrer ou ser selado. Isso vocês só vão descobrir no final, né? O que vai de fato acontecer com ele. 11ª pergunta, que é um headcanon da Brisa, sobre ela ser uma aliada dele, porém, ao ver que isso era errado, acabou abandonando e viajando pelos territórios para tentar impedi-lo. Eu achei o headcanon muito interessante, porém isso não ocorreu, mas eu achei bem legal. A 13ª pergunta é se ele se alimenta do quê? E na verdade, eles, no caso, guardiões e deuses, eles não se alimentam, não bebem água, porém eles podem fazer isso se eles quiserem, apenas para sentir o gosto ou como que é. Porém, eles em si não sentem fome. A 14ª pergunta é se ele nunca tivesse recebido parte dos poderes de Aurora, ele ainda seria um vilão. Sim, com certeza ele seria meio que um Broken Star de Gatos Guerreiros, né? Creio que ele tomaria a liderança da Alcateia e seria um completo terror. E a 15ª pergunta é se ele acabou enviando uma praga pro Little e por isso que ele morre. E não, na verdade, foi uma doença mesmo que causou a morte do Little. Então, dessa vez, Alderaan não teve culpa. Bom, essas foram as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco do vídeo. Eu vou tentar trazer ainda da Eileen, da Aurora e do Zion. Porém, eu quis trazer um pouco mais dele, porque mesmo sendo um vilão, ele não acaba sendo o foco principal, como Fergus, como outros personagens, e nem mesmo o mundo místico foi tão aprofundado dentro da série. Então vocês vão ver mais um pouco dessa questão mística e religiosa do projeto. Isso é tudo que eu tinha pra falar. Eu espero ver vocês na próxima, e até logo!